Fala galera, Chapéu Espalha aqui e eu sou o Derek. Eu sou o Lipe e hoje a gente vai trazer pra vocês mais um Respostas de Palha. E dessa vez, irmão, empunhando Tamo blindado. Saijo Asamono. Simplesmente a Ace de Roger e Mura Kumogiri de Edward Newgate. Derek, onde eu consigo encontrar uma lâmina tão sensacional e maravilhosa como essa? Galera, Tenda Medieval, você vai ver o link aqui na descrição, tanto o Instagram quanto o site deles. Realmente é um produto sensacional, qualidade absurda, detalhes finos. E olha só, essas duas lendárias aqui... A serpente que envolve o mundo, a serpente que envolve o mundo. Demais, são de dois em um coisa, é Barba Branca, é Roger, mas tem mais uma peça que eu acho que vocês vão estar interessados também. A mais pesada de todas. A Yoru do Mihawk! A gigantesca. A suposta, inclusive, espada mais poderosa de One Piece, sabe por quê? Porque ela é uma Saijo Asamono, que também é uma... Kokuto. Diferente da Mura Kumogiri e a Ace de Roger. Então essa aqui, ó, é a mais poderosa. Você quer uma dessa? Primeiro link da descrição. Tamo junto. Galera, obrigado Tenda Medieval. Não deixem de checar o link. Realmente é um trabalho muito bom, muito bacana, especial. Tem outros modelos lá, então não deixe de checar o link, porque isso aqui, meu irmão, só tem lá. Respostinhas de Palha, você sabe que o link tá lá no nosso Instagram, não deixe de dar o follow, não deixe de checar. Toda vez a gente bota lá, perguntas, respostas, tudo que você quiser saber. Então deixa o like, se inscreve e o que mais, Lipe? Vem com a gente para esse vídeo. A primeira pergunta que temos aqui é de Pretty_Alicia 13.2.0. Quem ou o que é o/a moça? Excelente pergunta. A gente está com vários possíveis suspeitos. Para quem não lembra, moça é a pessoa que através do Dendemushi tá conversando com o Loki. E dentro da história é um enredo para meio que humanizar ele, porque a cada atrocidade que ele comete ou que alguém relata que ele cometeu, o Oda depois malandramente bota uma conversa tenra, fofa, entre ele e uma figura ainda desconhecida. A gente sabe que moça é uma coisa que remete a peludo, felpudo, cabeludo, enfim. Até os Yetical Brothers a gente tá avisando que pode ser. Mas calma, tem opções mais plausíveis. Inclusive, baseado nessa pouca informação, tem gente que acha que pode ser o próprio Yaru. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu acho essa uma possibilidade real, porém, todavia, entretanto, o que estaria acontecendo nesse cenário? Cara, basicamente, o Yaru chegando suave, tentando convencer o Loki a mudar, deixar de ser quem ele é, pra tocar o coração benevolente que ele tem naquele fundo de um gigante extremamente poderoso. E aquilo existe. Essa bondade no Loki, por mais que ele seja caótico, parece sim existir. Só que a gente acompanhou muito o Yaru. Ele tá falando mal do Loki. Ele tá esculachando o Loki. Então eu acho que seria... Assim, é só porque ele é barbudo. É porque ele é barbudo, então falaram que pode ser ele. Só que o Dendemushi, inclusive, que tá lá com o Loki, não necessariamente replica a aparência do seu dono. Porque ele é um Dendemushi especial de Elbaf pro submundo ali do inverno. Então ele é muito peludo para resistir às baixas temperaturas desse local. Então o moça ou a moça não precisa ser necessariamente alguém barbado ou com uma montanha barbada. Tá, mas e então se for a Shirahoshi? Você que vai falar disso. Tá bom, deixa eu falar. Eu nem vou levantar um ar. Essa teoria surgiu recentemente e se baseia em alguns pontos que são realmente interessantes. O primeiro ponto é que o Netuno chama a Shirahoshi de peluda ou barbuda, ou fala que minha filha não vai ser barbuda, uma coisa assim, durante a Ilha dos Tritões. Mas a gente, claro, sabe que pode ser só uma brincadeira. Só que o Oda às vezes coloca esse tipo de foreshadow maluco. Agora, o mais interessante, mais importante para todo o enredo existe a profecia que a gente acompanha durante o flashback do Oden, e comentam como existem dois soberanos que vão se encontrar em um momento específico da história. Justamente por isso a gente sabe que a Shirahoshi é uma arma ancestral, ela é a Poseidon, e também ela é herdeira dele dos Tritões por ser a filha do Netuno, uma espécie de soberana. O Loki é um príncipe, é supostamente um dos herdeiros de Elbaf, também pode ser considerado um soberano, e pelo seu nível de poder, existe especulação que ele pode até ser uma arma ancestral. Só sobra Pluton, e aí a gente começa a entrar nas inconsistências da teoria. Mas o raciocínio superficial dela até que é interessante, então vamos ficar esperto para novas possibilidades de quem sabe a Shirahoshi poder ser até a moça. Eu vou te falar, eu acho que a moça é na verdade o moça, por quê? Nosso querido Marco The One Piece Series tem uma esposa, e ela é japonesa, e ela fala que a maneira do moça de falar parece ser masculina, o que
é um indício poderoso de que se trata de um homem. Agora, que homem poderia ser? Você sabia que eu tô achando, de coração, que pode se tratar de um dragão celestial? Cara, pior que eu acho que Tu também... ia falar isso mesmo? Eu ia. É outra opção que eu acho que encaixa muito, mas fala aí, Liv. Basicamente, a Elbaf está um caos, né? Tá sendo tudo atacado por Gunko-sama. Só que Marejoa, nesse momento, também está em chamas. Então, a pessoa que estaria lá e poderia estar se comunicando com o Loki, cara, entraria na mesma situação de, olha, cara, tá difícil, não vai dar pra gente se falar agora, vamos marcar outro dia. E, obviamente, isso pode gerar uma espécie de revolta, tipo, meu Deus, dragão celestial e tal, mas eles são todos terríveis. Mas não podemos esquecer, o Oda já preparou uma saída para dragões celestiais que não necessariamente são completamente do mal. Para começar, o pai do Doflamingo, o Don Quixote Home, é o início. O Miosgard, que também é um Don Quixote, Melhor vira ainda. um aliado dos tritões através Aliado à causa, 100%. do ativismo do Otohime, é outro exemplo. E agora o Oda pode estar preparando mais uma personagem que tem simpatia e empatia pelo Loki, ou um personagem vindo diretamente da Terra dos Dragões Celestiais. Então, galera, todas essas nuances estão ocorrendo. Tem Tritão, dragão celestial. Isso que eu ia falar. E ainda Eu tem acho... essa reversão aí dentro de todo o cenário de reverse que tá rolando, que é o Killingham, que parece ser um dragão celestial tritão. Exato. Então é bem curioso, porque a gente sempre enxergou os dragões celestiais com muita justiça, através dessa ótica completamente cruel. Mas o Oda não mostrou a totalidade do que acontece ainda, e talvez conforme a gente chegue mais perto, ele nos prepare para situações mais complexas, com mais nuances e mais profundas sobre essa relação de poder em One Piece. Gorgulho João perguntou, Zoro e Sanji versus Dory, Brog e Demônios. Quem leva? Quem leva? Quem Cara, leva? Zoro e Sanji. Coloco minhas fichas nos dois e digo mais, tá? Eu acho que me deu uma porrada com o Naginata do Barba Branca. Eu acho que um cenário mais interessante ainda seria ser ou o Zoro ou o Sanji acabassem no Dome Reverse. Por quê? Lá no final de um ano, a gente tem uma promessa do Sanji virando e falando, Zoro, se eu perder a minha consciência, se eu perder o controle do meu corpo, eu quero que você me mate. Esse foreshadow tá plantado. E agora em Elbaf, chega um poder que pode dar pra gente o que colher. Derek, Roronoa Zoro versus Dark Demoníaco Sanji. Reverse Sanji? Reverse Sanji. Ah, não. Bufado Sanji vem. É mesmo, o Sanji vai estar ainda bufado pela capirotagem. Imagina, capirotagem. Mas, pô, peraí, não faz mais sentido o Zoro ser pego pelo pacto? Então, eu já tenho aquela teoria aqui, autoral no canal, sobre o lado demoníaco do Zoro, muito antes dessa questão aí do Musama transformar os caras. Fiquem ligados nela. Bota aí na tela, Lanzito. Fiquem Olha ligados. só, já vou longe, mas eu adoro ir longe. E se Imu reverter o Zoro, transformar ele em demônio, mas porque o Zoro tem essa relação com o demônio, já apareceu a morte pra ele, ele fala que não acredita em nada que é sobrenatural, é uma das temáticas do arco de Skypiea através do Zoro. Será que todo esse desenvolvimento oculto não pode ser trabalhado com o Zoro sendo a primeira pessoa a quebrar o pacto demoníaco sozinho? Eu acho possível. Porra, é o Zoro, irmão. É o Zoro, irmão. É o Zorão. Resistência. E quem é o cara que tem a resistência além da conta em One Piece, se não Roronoa Zoro? Zoro. Eu acho plausível, eu acho muito legal. Eu acho que esse lado demoníaco do Zoro, que o Oda costuma meter na oculta, mas deixando vários pontos explícitos, pode sim ser trabalhado através, não uma relação direta de Imu-sama, mas com revelações através de poderes de Imu. Porque o Zoro, com relação a demônio, tem algo. Tem algo profundo que eu diria até que vai às profundezas do inferno. É o melhor desenvolvimento latente pra ele, desde o momento que ele joga a espada pro alto e bota a sorte dele contra a maldição de milênios. Ele é um personagem que tá querendo ir contra o que as pessoas mais temem, mais acreditam e mais ficam tensos, porque o desejo, o sonho dele supera tudo. Por isso que não aconteceu nada, por isso que é Roronoa Zoro. Cara, pra mim é canon. Roronoa Zoro vai ser o primeiro homem a quebrar Dome Reverse. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Lenine.brandão.79. O que será que impede Imu de sair de Marejoa fisicamente sem possuir ninguém? Alguma limitação? Cara, às vezes é melhor não sair de casa. Por quê? Porque suas coisas estão em casa. Se Imu sair de Marijoá, pessoalmente, fisicamente,
No momento que tá Dragon, Barba Negra, a Espreita, pessoas que possivelmente sabem muito sobre Mu e que a gente não sabe o quanto eles sabem ainda. Imagina o dano, o caos que eles não poderiam causar. O drama. Entendeu? Porque a gente tá falando de poderes ancestrais que a gente não entende. Então, e se a fonte do poder do abismo é em Marijoá? Aliás, inclusive, é confirmado que no Castelo de Pangé existe um salão chamado Salão Fantasma que todos os soldados de elite do Imu que viram desapareceram. Então, Imu não pode fisicamente deixar Marijoá desprotegido e deixar ali sem a presença dele. Então o Imu não pode dar mole. Ele tem que estar lá garantindo que o Tesouro Nacional de Marijoá, que também já foi comentado, tá seguro. E eu vou acrescentar aqui um ponto muito interessante. Pra mim, tá? Se torna cada vez mais claro que o Imu é uma antítese do Sol. Do Deus do Sol. Ele está sempre coberto com um manto negro, ele nunca tem contato direto com a luz do astro-rei. Eu imagino, pegando até precedentes, por exemplo, do poder do Moria, né? Que ele não pode ter contato ali, pegando agora mais recentemente a doença da escama de Safira apresentada na Bonnie e também na Dini, que subiu para ser a 25ª, 8ª esposa de Marejo. Será? Vem cá. Será que Imu-sama tem algum problema que ele não consegue ter contato direto com o Sol, fazendo então o counter dele, o Luffy, o Deus do Sol, ser literalmente o que o destrói? A luz do Sol, ele não pode tocar nela? Será que ele é o cara que originou, na verdade, a doença da Dini? Igual o vampiro, né? Porque tem essa ideia de que o vampiro exposto ao Sol desaparece. E até o Mihawk tem uma temática, Dracula e Mihawk, Drácula, que lembra vampiro. Teorias que surgiram de Mihawk ter se libertado dos Cavaleiros Sagrados ou deixado de ser um Cavaleiro Sagrado parecem cada vez mais não tão malucas. E eu acabei de pensar, peraí, a gente não tá falando nesse próprio Resposta de Palha que o Zoro vai ser a primeira pessoa a quebrar o Dome Reverse? Mas, e se o maior espadachim de todos os tempos... E se ele, Dracula e Mihawk, não foi a primeira pessoa a quebrar? E aí, saiu do domínio. O Zoro vai estar no hype máximo e ele vai achar que ele foi o primeiro. E aí o Mihawk vai aparecer e falar: aqui, ó, você irmão, ainda é só o meu pupilo. Você ainda é só o segundo lugar. Caralho, vem One Piece! Me dá o roteiro dessa porra. Me dá o roteiro dessa porra. E tira o Oda, me liga. Os caras estão no comentário agora. KKK, viajaram. Pô, ideia bosta. Ideia bosta. KKK, viajaram. Ideia bosta. Diga, Monique. Com a minha ex. Enfim, Imu-sama não pode ter contato direto com a luz do Sol, que no caso se personifica em Monk de Luffy Nika, o Deus do Sol. Então o paralelo, o contraste, a oposição, a antítese, meu irmão, tá tudo muito presente. Imu não pode sair de Marejoa porque ele não pode ter contato com o Sol. Ele tá lá coberto sempre com aquele manto escuro negro, mas se ele sair dali e tiver o contato, meu querido, acabou pra ele. É vala. Tom Roger mandou Oda Foreshadow. Shonks, né, o Shamrock, fala para Cavaleiros Sagrados fazerem de Elbaf um jogo. Imu chega jogando, reverse. Pô, maneiro, Tom Roger, muito maneiro, cara, realmente. O jogo que o Shamrock falou, muito inspirado provavelmente nas histórias que ele ouviu do seu papai Garlin do passado, Paizinho. não se concretizou com o Somers, Killingham e Gunko. Por quê? Meio que eles nem conseguiram aplicar ali um jogo e tal. Foi um... Vamos tentar pegar criança, quem pegar mais criança, tá fácil demais. Aí, Não, e sinceramente, não teve jogo nenhum. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? O Shamrock falou, aí galera, vamos fazer um jogo maneiro. Aí geral, valeu, Shamrock. Aí ele teleportou e nego. Seu Chato pra outro, cara, caralho. pô, tá maluco, ninguém mano. gosta, Ninguém filho gosta do desse dono. chefe, mano. Filho do dono, Filho do babaca. dono, mano. Ninguém gosta do filho do dono, mano. E aí, chegou Imu, eu vim com o jogo em geral. Aê, que jogo bom! Valeu, Imu! Do dono a gente gosta. Do dono a gente gosta. Do filho do dono não. Do dono. É lógico. Do pô. dono, pô. Inclusive, o Kinhan se empolgou tanto que ele falou, vou tirar a máscara, já tô híbrido, tritãozinho. Imu vai olhar assim, ó. Tu era tritão? Tritão, mano? Morre, velho. Morre, Derek. Morre. Então... Morre, cara. Desculpa. Muita gente comentou que não faz sentido, seria uma afronta ter um tritão, um cavaleiro sagrado. E que o Imu, especificamente, não aceitaria porque ele mal aceita o humano. Mas acho que a questão é exatamente essa. Pro Imu, pro Jay Garcia e pra companhia, eu acho que tanto faz
se é humano, vulcaneiro e tal, é porque no sistema de mundos deles, eles aplicam aquela realidade. Mas pessoalmente, o que eles acham, cara, tanto faz. Todos são insetos, todos são vermes. É Deus, verme, miserável pros caras. E pronto, se tiver acrescentando pra eles... A ilusão hierárquica de que humanos são mais bem aceitos a tritões parte do opressor. E a gente aqui usar essa estratégia, basicamente, é o que eles querem, sacou? Eles querem criar essa divisão na sociedade. E a gente reproduzindo, esse é o erro. Mas pra o Imu e companhia, é todo mundo igual, entendeu? Então, eu acho que essa é a graça e justamente por isso faz sentido o Kirihan também ser um meio tritão, um dragão celestial. Eu acho maravilhoso que no mundo dos Tenobitos é tipo assim, nós somos deuses. Mas dentro dos Tenobitos tem um grupo de Tenobitos que consideram eles miseráveis e lixos, pô. Exatamente! É uma ficção feita pra controlar o mundo. E no momento que a gente aceita ela, a gente reproduz. E aí o mundo inteiro tá dentro dessa ficção. E é assim que Imu conquistou o mundo, além da questão da guerra, dos poderes mágicos e tudo mais. É bem sutil, é bem interessante, mas bate reto no Kirihan, na sua identidade. Derek, agora eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é do Angels_Léo 1. Uruji, o monge, saberia como derrotar/exorcizar os demônios? Tá. E a outra, que eu já quero a resposta na lata, é Rafael_.sl. Acham que o Hairudin precisa se provar tão forte quanto o Loki? Coitado do Hajirudin. Cara, sabe o que é engraçado? Eu acho que pode ter um momento, sim, que o Hajirudin vai ser bufado. Vai ser grandão, vai ser grandão. Então, tem muita gente falando sobre o Yaru ser bufado pela Bonnie. Como a Bonnie, com o poder da imaginação dela, vai imaginar um futuro onde o Yaru nunca envelheceu, ou nunca deixou de ser o maior guerreiro de Elbaf. Vai ser bom. E aí ele vai e consegue bater de frente com o Dory, com o Brog capetado. Seria muito maneiro. Mas isso também pode se aplicar ao Hajirudin. Do valor. Porque ele também é um membro da Grande Frota e ele também sempre sonha em ser rei de Elbaf. Infelizmente, pra ser rei de Elbaf, aparentemente você tem essa questão de ser forte pra cacete. É, porque se fosse um ano é tranquilo, pô. O Momonosuke, por exemplo, herdeiro legítimo e ele é fraquinho, relaxado. Não, parou, ele é um dragão rosa, pô. Não, ele é nível brabão. adulto Não, Yonkou. claro, ele é brabão. Tô falando. Que isso? Ele nunca, por exemplo, a comparação do Loki com o Hairudin. O Hairudin nunca vai ser o Loki. Não. Assim como o Momonosuke nunca vai ser o Den, pô. E tá Não. tudo bem, Ele Sabe não tem o mesmo potencial. Sabe qual é a melhor coisa pro Hajirudin no momento? Estão lendo o livro em Elbaf. Estão lendo o livro em Elbaf. Então, lendo o livro, as pessoas vão entender que o rei de Elbaf não tem que ser o cara mais forte, violento e psicopata. Ele tem que ser o melhor na gestão do reino. O que mais ama Elbaf, o que mais ama os súditos, o que mais sabe na pele o que é sofrer, mesmo sendo de uma realeza. Eu acho que o Hajirudin seria um ótimo rei para Elbaf. No entanto, agora, no momento, não tem nível de poder. Mas isso vai mudar, eles vão ler livro. O nível de poder que importa, ó, tá aqui, ó. É, o nível de poder intelectual. O rei cobra é um rei brabo e sempre teve uma saúde frágil. O rei Riku é um rei forte, não é forte pra caramba, e é um rei brabo também, Exato. pô. Bom rei. Exato. Angel_Léo 1. Uruji, o monge, saberia como derrotar/exorcizar os demônios. Cara, o Uruji tem que trazer alguma coisa importante pro enredo. Legal. Porque o Oda guardou ele tanto tempo, e vamos pensar, por exemplo, no Hawkins, entendeu? O Hawkins entra em um ano que nem um coadjuvante, ele é derrotado como um coadjuvante e valeu, ele não teve nada importante pro enredo que ele trouxe, um segredo, ele tava uma num cenário importância. com muita participação de vários outros supernovas. Exatamente. Desde Drake, Law, Exatamente. Kid, Luffy, Perfeito, Killer, Kid. Zoro, pelo amor de Deus. Agora você compara o Capone, Gang Bash e Whole Cake Island. Ele tem muito mais Monstro. protagonismo, Monstro. muito mais desenvolvimento, e parece que é isso que o Oda quer por hoje, porque vai introduzir ele num cenário sem Law, sem Kid, sem Capone e sem todos os outros supernovas. Exorcizar o Imu é demais, eu acho, né? Não, muito fazer os demônios ali, É. saiu, reverse, saiu. Ele pode ter estudado o primeiro mundo, entendeu? Ele pode ter algum conhecimento Religioso religioso. também, etc. Povos sempre do rezando, céu, é. entendeu? Que devem ser da mesma época de Wano e de Elbaf, nessa questão dos povos antigos, pré-reino antigo. Eu acho que ele pode ter coisas assim, que envolvem a parada dele ser padre, dele ser monge e tal, certamente esse O poder Reino Celeste religioso. de Elbaf promete muito, meu Deus. Eu acho que é isso. Elbaf, gente, tá no primeiro terço. Tá no começo. Tá no começo, cara. Não Tá, tá, tá. nem no clímax. Esse talvez seja o momento que o Luffy toma do Kaido no início de um ano. Sacou? Pode ser. Que você vem falar, o Kaido chegou e tal, pum, ele toma uma solada e tem todo um outro arco e tal. Tô falando que vai acontecer exatamente igual, mas talvez seja o primeiro momento que aparece o vilão final, talvez Imu volte pra Marijoa, talvez tenha um momento e tal. Mas o Lipo falou, Asgard, entendeu? A Terra dos Deuses, isso já foi mencionado, vai ser trabalhado. Se bobear, eles agora perdem, né, pra galera que tá somando ali, vão perder pra Imu, e depois eles vão fazer, sabe o quê? Ah, vamos sair de Water 7, vamos pra Enies Lobby. Vamos sair?
do reino solar e ir pro reino celestial. Perfeito. E vão ficar ali em cima. E aí eles vão começar a ter um plano. Talvez a gente Enquanto as conheça quem coisas é moça pioram também, as no coisas Terra pioram. do Sol, eles tentam se reorganizar e vão sabendo. Talvez Dragon Cara, chegue, talvez outros personagens Ainda tem cheguem. muita coisa pra acontecer. Cara, o Buffy tá no início, galera. Isso que é muito doido. O Buffy tá só no É início. gigante. A gente viu um microcosmo ainda do que ainda pode ser explorado nesse universo tão grande. Egghead era pra ser um arco de transição e teve mais de 66 capítulos. O ano teve por volta de 150 capítulos, galera. Pode esperar que Bastante o coisa. Buffy vai ter pelo menos 110, 120. Então a gente tá só no início. Legal, legal. Cara, Chapéu de Palha é muito bom. Quem vê Chapéu de Palha sabe Pô, de tudo, mano. É muito inteligente. Sabe de tudo, mano. É muito smart. Muito demais. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. no canal. E claro, o primeiro link na descrição, tenda medieval pra você ter uma dessa maravilhosa, tá bom? É isso. Tamo junto. Não Deixa esquece de o se like, inscrever, deixar se o like. inscrever, E linkzinhos. também seguir a gente no Instagram. Estamos fazendo coisa maneira por muita lá. coisa maneira, Chega galera. lá, beleza? Beijo gigante, galera. tamo junto. Valeu. Minha bandeira, minha bandeira, minha bandeira! Perdi. Fui derrotado. Vral.